Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí debatendo a partida entre Botafogo e Palmeiras, 2-1 para o Alvinegro, gols do Luiz Henrique, que inclusive jogou muito, assim como o Igor Jesus, que fez um gol, deu uma assistência, e o Palmeiras diminuiu com o Maurício. A entrada do Estevão no segundo tempo foi muito boa. Estevão melhorou muito a qualidade no ataque do Palmeiras, deve ser titular na partida de volta. Nesse vídeo trazendo aí o Abel Neto, o Eugênio, num corte aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição do vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Me segue lá também no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala aí, rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Botafogo, 2-1 sobre o Palmeiras, gols do Luiz Henrique e o Igor Jesus, o Maurício descontou para o Palmeiras. Tudo em aberto para a partida de volta, mas o Botafogo está com a vantagem e joga pelo empate na partida de volta para garantir a classificação para as quartas de final. Nesse vídeo trazendo aí o Abel Neto, o Eugênio, falando sobre a partida. Tirei um corte aí do canal do YouTube da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição do vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Botafogo, tudo do Glorioso, você encontra aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. E aí o time para de ter força para chegar na frente, porque ele mantém as duas torres, o Tiquinho que entra no segundo tempo e o Igor, só que não são jogadores para acelerar, são jogadores para ganhar no corpo a corpo, com zagueiros, bola aérea e tal. E aí com o Matheus Martins não teve velocidade suficiente no final, deixou o Palmeiras crescer, o Palmeiras foi subindo no jogo a partir da entrada do Estevão, que é jogador diferente, é o jogador diferente que o Palmeiras tem. Os outros são bons jogadores, mas o que pode dar o algo mais, que no Botafogo o Luiz Henrique dá, quem pode dar no Palmeiras é o Estevão. Só que ele não está 100%, e o Palmeiras tem sentido isso. Basta você fazer o recorte, o Estevão se machucou pela primeira vez no jogo com o Botafogo. Né? O jogo do Campeonato Brasileiro foi dia 17 de julho. De lá para cá, o Palmeiras caiu de produção. Né? Foi eliminado pelo Flamengo, caiu no Brasileiro, hoje já está em quarto com alguma distância em relação aos primeiros colocados. O Botafogo também caiu de produção nesse intervalo, é bom que se diga, mas caiu menos que o Palmeiras. Mas o Palmeiras sofre muito com a ausência do Estevão, que é o jogador que faz o diferente. Se ele estiver bem semana que vem, se ele estiver melhor, com condições de jogar 90 minutos, e o Palmeiras jogando em casa, a gente viu a diferença do que foi no duelo da Copa do Brasil com o Flamengo. O Palmeiras, no Maracanã, foi muito abaixo do Palmeiras do Allianz no jogo da volta. E eu acho que aí reside muito da esperança da torcida do Palmeiras, que o Palmeiras possa reproduzir o que fez. Né? Na Copa do Brasil perdeu por 2-0 e na volta ganhou de 1-0. Se conseguir ganhar de 1-0 ou de 2, por 2 ele está classificado na volta. Porque vai ser o Palmeiras necessariamente mais forte, enquanto tiver fôlego para isso, porque é o que parece fisicamente está desgastado. Eu vi muitos palmeirenses reclamando de duas coisas. Uma, do Vanderlan no lugar do Caio Paulista, e aí como as coisas mudam, né? Caio Paulista ninguém acreditava, entrou alguns jogos, jogou bem, aí já tem torcedor já pedindo o Caio Paulista. E outra, o Veiga jogando ali praticamente como um volante, um segundo volante. Isso, de certa forma, atrapalhou o Palmeiras, caiu o rendimento do Veiga, ajudou o Botafogo a dominar mais o meio de campo? Eu acho que, assim, uma coisa é a concepção de quem escala, outra coisa é o que acontece no jogo. Então, o Vanderlan é um jogador mais agudo. Destacar que ontem o Botafogo tinha na lateral o Matheus Ponte.
que era, teoricamente, o elo fraco da defesa do Botafogo, porque estava ali só porque o Damian Soares foi afastado por questões extracampo. Então, o Caio Paulista não é mais ofensivo? Estava com 3 Não, zagueiros, o ele ia Vanderlan ter... é um jogador de mais velocidade para atacar aquele espaço ali do que o Caio Paulista. E eu acho que a ideia era justamente essa, tentar... Porque no encaixe da marcação, o Palmeiras gosta de marcar individualmente. Ele ia bater Vanderlan com o Matteu. E no segundo tempo ele conseguiu fazer ali 1 ou 2 jogadas depois que entrou o Lázaro. Porque faltava apoio para o Vanderlan para subir. E eu concordo, assim, o Veiga, jogando naquele meio de campo com 3, então você tinha, teoricamente, o Moreno era o primeiro, o Maurício pela direita e o Veiga pela esquerda. Se o Palmeiras consegue ganhar a disputa no meio de campo e ele jogar no campo de ataque, o Veiga não fica como segundo homem, o Veiga fica como um meio atacante, como acontece no lance do gol. É que o Palmeiras, a maior parte do tempo, não ganhou as disputas de bola. O Botafogo se impôs e empurrou o Palmeiras para trás. Quando empurra o Palmeiras para trás, o Veiga acaba ficando uma espécie de volante. E ali ele não joga bem. Não é a posição dele. Aí depois a entrada do Fabinho tirou ainda mais a capacidade do Palmeiras de... Eu não entendi por que foi o Fabinho. E o Fabinho é um jogador, um volante, um primeiro volante de um jogo mais limitado. É um cara que tem dificuldade com aceleração de bola, com lançamentos. É um cara que geralmente dá passe para o lado. O Zé Rafael deve estar mal, hein, fisicamente, né? Então, mas tem tido uma dificuldade também. Não voltou ao seu melhor depois da lesão. Então, mas ainda tinha uma outra opção que era o Gabriel Menino, né? Mas para mim realmente foi uma opção muito conservadora do Abel, naturalmente condicionada pelo que o Botafogo vinha fazendo. O Botafogo, com muita gente na frente... Naquele momento do jogo, o Botafogo já tinha pisado no freio. Já tinha tinha colocado o Tietê e tal. Entrou que era uma Marçal. coisa mais de tentar se compor ali para não permitir um crescimento do Palmeiras. Se o Palmeiras, ele, naquele final de jogo, acredita que dava para buscar um empate, talvez ele conseguisse algo mais, sim. Mas essa substituição, a entrada do Fabinho, que eu não entendi, não dá o Zé Rafael. Tudo bem, coloca o menino que pelo menos ele tem mais ímpeto para chegar na frente, né? Não, ele foi uma coisa mais tímida, confiando muito no jogo da volta, mas poderia ter tentado algo mais ontem. Fale, Brilha. Não, mas a postura do Botafogo também acaba deixando o Abel um pouco mais ressabiado, porque pelo que foi o primeiro tempo, o Abel entendeu que poderia ter saído com uma desvantagem maior. Então, naturalmente, passou a respeitar mais o poderio ofensivo do Botafogo, ainda mais quando entra o Tiquinho e faz com que se desenhe uma situação em que o Botafogo ia forçar ainda mais esse jogo direto, já que o Botafogo estava levando vantagem tanto nos duelos defensivos quanto ofensivos, principalmente pelo aspecto físico. Então, tem um mérito grande do Arthur Jorge, que é o de ser um técnico que corre riscos calculados. E o risco calculado é ter muitos jogadores na frente, e aí potencializando também o elenco que tem, características de jogadores. O Botafogo tem ótimas opções do meio para frente, e ele preenche muito bem o setor, mas sem fazer com que o Botafogo tenha uma saída de bola muito arriscada. Então, esses riscos são muito por ter tantos jogadores à frente, mas com uma compensação devida, que é o meio-campo forte. O Gregory e o Marlon Freitas têm muita pegada por ali, muita força física, e faz com que o Botafogo tenha essa situação de forma corriqueira, porque quando o Arthur Jorge chegou, se imaginava que aquela formação que começou lá contra a LDU, jogando em Quito, não duraria muito tempo. 4 atacantes, contra um adversário mais forte, pode ser que ele tenha de negociar, preencher mais o meio, mas por muitos jogos o Arthur Jorge utilizou essa formação e foi bem sucedido. Em alguns momentos ele tentou preencher mais o meio-campo, tirou jogadores de frente, principalmente quando teve problemas físicos, mas a gente percebe que é uma ideia do técnico usar bem esse elenco, usar essa variedade essa fartura de bons atacantes que ele tem. E isso deu frutos. Então, fosse um outro técnico também, com uma ideia mais conservadora, poderia entrar contra o Palmeiras pensando, eu vou tentar ganhar mais o meio, sabendo que o Palmeiras é forte por ali. Não, jogando em casa, o Botafogo jogou para atacar, o Botafogo jogou de uma maneira ofensiva e o principal, agressiva, que faz com que o Abel até ele explique ali depois do jogo, né, que o Botafogo ganhou nessa bola de profundidade, que ele faz muito bem porque preenche muito o setor. Então, hoje o Botafogo do Arthur Jorge
é o que o Ancelotti desenha para o Real Madrid nessa temporada, guardadas as devidas proporções entre os atletas. Porque a gente viu na Supercopa contra a Atalanta o Ancelotti com um desenho praticamente de 4 atacantes. O Bellingham continua jogando avançado, embora tenha dado um passinho para trás, mas ali essa função no Botafogo do cara que vem do meio para acionar o ataque é feita pelo Savarino. Os dois lados, e o Almada jogando mais aberto pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique pelo lado direito, e essas funções foram feitas por Vini Júnior e Rodrigo. E lá na frente, onde joga o Mbappé no Real Madrid, joga o Igor Jesus ou o Tiquinho Soares. Mas o principal, o jogo coletivo potencializando esse ótimo quarteto nas duas equipes. Porque não são times que dependem só da individualidade do Vini ou do Luiz Henrique. São times que jogam muito a partir da mobilidade desses atacantes. A liberdade que eles têm para eventualmente trocar de posição. E isso me agrada muito no Botafogo do Arthur Jorge. E você está falando desses jogadores todos de frente do Botafogo. E perceba, não citou o melhor jogador do Botafogo na temporada. O Júnior Santos, Sim. que está machucado. Quer dizer, que é o artilheiro do time, que é o cara que mais participa, que se movimenta muito. E tem Jefinho também. E o Jefinho jogou bem menos, mas aqui o Júnior Santos se destaca muito na temporada. Ele não jogou e ainda assim você está citando vários jogadores que podem fazer esse papel. Não, então, é uma fartura de opções que faz com que o técnico também precise olhar para o elenco e utilizar da melhor maneira. E ele poderia ser um pouco mais conservador e está bancando essa escalação, mesmo num jogo grande de oitavas de Libertadores, muitos atacantes, muita liberdade e, ao mesmo tempo, uma boa compensação no meio com força física. Lembrando tudo que vimos ontem, assistimos no jogo, o que o Abel disse depois do jogo na entrevista coletiva, elogiando o Botafogo, reconhecendo a superioridade do Botafogo no jogo, o que disseram o Eugênio e Breler comparando com o esquema do Real Madrid. Dá corte isso aí. Não. Eu quero te ouvir, Natália, porque Você que acompanha bem o Real Madrid sabe o que eu estou falando. pensando nesse combo, em tudo isso, eu tenho a impressão que o Botafogo perdeu a chance de fazer uma vantagem maior. Eu já tive essa impressão quando acabou o jogo. É ótimo, o torcedor do Botafogo tem que comemorar, ele tem a vantagem, ele joga pelo empate, mas pelo que foi o jogo, na minha visão, o Botafogo perdeu a chance de chegar no Allianz Parque com uma vantagem semelhante à que teve o Flamengo. O Flamengo chegou lá e teve a oportunidade de perder o jogo e se classificar por um gol. O Botafogo, na minha visão, perdeu essa chance. Principalmente no Você primeiro tempo. concorda ou discorda, Natália? Eu concordo, Abel. Principalmente o primeiro tempo. O Botafogo teve pelo menos 2 chances claras com o Luiz Henrique e não conseguiu aproveitar. Talvez aí no final, lá, quando for fechar os 180 minutos, não faça falta. Mas se fizer, vão lembrar com certeza dos gols que ele perdeu. Eu acho que o jogo ele é feito de estratégias, principalmente quando tem 2 treinadores que têm o Arthur Jorge um pouco menos de tempo, né? Bem menos tempo em relação ao que o Abel Ferreira tem, mas que já tem o elenco na mão, que aproveita as melhores oportunidades que tem. O Botafogo para mim, foi muito superior ao Palmeiras no primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras acho que equilibra um pouco, principalmente com a entrada do Felipe Anderson e do Estevão, que se tiverem condições, para mim tem que ser titular no próximo jogo. Então, tem uma questão ali de uma intensidade física, de uma condição técnica. Os meninos já citaram aqui, falando de Igor Jesus, a importância, o próprio Luiz Henrique, mas ontem era interessante acompanhar a dobradinha entre Savarino e o Almada, porque era como uma dupla que se conectava o tempo inteiro. Teve um momento em que eles invertem, né? O Luiz Henrique inverte com... Eles trocam muito ali na frente. O Almada vai acompanhar como se fosse o cara da dupla mesmo, o cara que vai fazer a conexão por ali. Então, ontem a estratégia do Palmeiras, assim como tinha sido a estratégia talvez do Abel contra o Flamengo no Maracanã, não deu certo. A estrutura que ele monta de meio de campo não deu certo. E diante do Botafogo, que tem tanta força, não só física, mas técnica também para construir as jogadas, talvez a estratégia não tenha sido tão boa. Eu estava conversando com o Eugênio aqui no off, enquanto a gente estava no intervalo, quanto me chamou a atenção a obrigação tática que tinha o Aníbal Moreno em marcar o Marlon Freitas. Ele o tempo inteiro acompanhava. Se o Marlon Freitas estava entre os 2 zagueiros para fazer a saída, o Aníbal Moreno subia. E o Eugênio trouxe isso ontem na transmissão. Isso fazia um vazio nas costas entre a zaga e o meio de campo, que o Botafogo soube se aproveitar. Então, e dava ao Botafogo essa profundidade para lançar a bola. Que é uma característica do Palmeiras, do Abel, né?
especialmente nesses grandes jogos, de fazer a marcação individual. Então, cada um pega um. O Veiga não é o cara de marcação. E o curioso é isso, né? Que, teoricamente, seria um jogador de meio campo mais avançado a marcar o Marlon Freitas, que é o volante do Botafogo, o segundo volante. Mas não, ele traz o principal marcador do Palmeiras para subir e tentar impedir que a bola saia redonda do pé do Marlon, que é um grande articulador de jogadas. Só que nisso ele realmente deixa a parte de trás, a marcação, para dois jogadores que não são talhados para isso, né? Que eram o Maurício e o Veiga. Então eles ficam ali meio que... E o Botafogo ganha o jogo inteiro, o duelo na intermediária. O jogo inteiro, o duelo na intermediária. E o Palmeiras demorou muito para mexer, só foi mexer no segundo tempo quando ele tira o Veiga e coloca o Fabinho. A gente já falou sobre isso, né? Que é um jogador mais de marcação, poderia ter um jogador misto ali, que marque bem e que saia mais para o jogo, mas ele passa a ganhar o meio-campo ali, quando ele faz aquela substituição já tarde, já bem mais para perto do final do jogo. Mas é uma característica, você vai ver várias vezes jogadores do Botafogo saindo das suas posições do Palmeiras, de defesa, saindo da sua posição original para acompanhar um jogador definido. Só que é isso, por mais que tente marcar o Marlon Freitas... Ele deu 1 metro de distância dele. No lance do segundo gol, ele deu liberdade e o Marlon Freitas fez o passe. E tem uma fala do Abel que me chama a atenção na coletiva dele, a gente repercutia isso ontem na live pós-jogo, aqui nos canais ESPN, né, nas redes sociais, o quanto o Abel deixa muito clara a insatisfação, porque ele fala, Botafogo, quando tem a bola lançada, bate no atacante e fica. Os caras seguram a bola, distribui bola, né, faz o pivô, tem muita movimentação entre todos os 4 jogadores de frente. Enquanto você está olhando o Luiz Henrique entrando por dentro, tem o outro saindo, o Igor Jesus saindo. Tem sempre jogadores se movimentando. Na teoria, o Igor Jesus é o atacante, mas ele sai para fazer o cruzamento para o Luiz Henrique, que entra no espaço. Então, eles se movimentam muito. O Palmeiras, a bola subia para o ataque, batia e voltava. A bola subia para o ataque, batia na canela e voltava. Então, isso faz muita diferença, Abel, na hora da estrutura do time. Tanto que ele tirou os dois no segundo tempo, né? O Flaco e o Rony. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde o Eugênio, o Abel Neto deram aí a sua opinião sobre a partida de ontem. Botafogo venceu por 2-1. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, me segue lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.